Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Hoje é domingo, dia de descanso para alguns, né? E para outros também dia de trabalho. No outro vídeo que eu fiz semana passada, eu falei a respeito do APP, né? Anarquismo de propriedade privada. Eu, como ateu que sou, e sabendo que a maior parte dos ateus, eles são individualistas, e eu falei naquele vídeo também que Richard Dawkins, no seu livro Deus um Delírio, fala que arrebanhar ateus é como arrebanhar gatos, né? Mas por causa da individualidade, da liberdade de pensamento que cada um tem, né? Nós, ateus, somos livres pensadores, né? Acreditamos na liberdade de pensamento, na prática, né? Liberdade de pensar, liberdade de expressar o pensamento, as ideias, as opiniões. E como ateu libertário, eu vivo esse princípio, né, da liberdade individual. E em um inscrito aí no meu canal, ele respondeu para mim, não existe anarquia de propriedade privada. Eu fiquei a pensar, se ele falou que não existe, eu não sei se ele está fundamentado, em que ele está fundamentado para falar que não existe. Eu, como um comerciante, eu não posso ser a favor do Estado, né? Do Estado, do socialismo, né? Do coletivismo. Eu sou a favor do individualismo, e capitalismo é individualista. É como diz aí Rand no seu livro A Virtude do Egoísmo, né? A virtude do egoísmo, que há uma controvérsia, uma oposição entre o egoísmo racional e o altruísmo, que é viver para outrem, né? O altruísmo, ele é coletivista. O egoísmo racional é individualista, é capitalismo, né? Capitalismo. Mas ela defende o capitalismo, que a pessoa usa o seu egoísmo racional. Não é um egoísmo de pisar no outro e de qualquer jeito querer conseguir as coisas de maneira injusta, não. É de maneira justa, é você usar a razão para ser um empreendedor. Um empreendedor. Que você tem que viver de acordo com o princípio do comércio. Né? O comércio é isso. A pessoa não pode forçar, obrigar o outro a vender, nem o que está comprando forçar o outro, ou nem o que está vendendo forçar o outro a comprar. Entendeu? Então, é liberdade. É liberdade. A pessoa tem que agir voluntariamente. Eu sou a favor de que a pessoa que se esforçou, né, que usou a razão e colocou um comércio, um empreendimento, que ele tenha controle sobre aquilo que ele conquistou e não outro, né?
não outro. Controlar aquilo que é dele. E dizer que você tem que vender desse preço, tem que vender a quem, quantos você tem que vender ou não. E aí, como é que fica a liberdade da pessoa? A liberdade da pessoa, do negociante. Então, já que nós prezamos pela liberdade, né, tanto de pensar como de agir, a pessoa tem que ter a liberdade de comprar, de vender a quem, por quanto, e entrar em diálogo, né? Entrar em acordos. Se houver acordo, pronto, acontece se a venda ou a compra. Se não, a pessoa vai procurar outro que tem um bom preço, um melhor preço, né? Para vender ou para comprar, ou que dá o valor que realmente merece tal objeto, né? Tal objeto. Então, eu não sou contra os empresários. Eu não sou empresário, eu sou um pequeno comerciante. Mas eu não sou contra aquela pessoa que ele, motivado pelo egoísmo racional, ele abre um comércio, uma padaria, né? E ali, naquela padaria, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que ter outras pessoas para ajudá-lo, ele vai dar trabalho, né? Ele agiu egoisticamente, pensando no seu próprio interesse. Mas esse próprio interesse dele vai ajudar outros funcionários, né, que vai trabalhar ali. Se ele tiver, vamos botar um exemplo, 5 funcionários, né? Ele vai ganhar e aqueles 5 também vão ganhar. Ah, mas ele está ganhando mais, sim, mas o pensamento foi dele, o plano foi dele, né? O capital é da pessoa que está investindo ali. O outro, os funcionários não estão investindo nada. Se a firma quebrar, se não der certo, quem se quebra é o dono do comércio, é aquele que fundou o comércio, que criou o comércio. Então eu não posso ser contra um comerciante, um empresário, que usou do egoísmo racional, usou do seu capital, é um capitalista, e visou seu interesse pessoal, mas também ajudou outros, né? Ajudou outros. Então, essa é a questão de entendimento, né? De entendimento das pessoas, que as pessoas odeiam, né? Outros, né? Tem pessoas que têm inveja quando vê outro subir na vida de maneira justa. A pessoa que se dedicou a um determinado empreendimento, talvez nem dormiu à noite, cansado para conseguir aquelas coisas ali, buscando o seu interesse racional, sem precisar pisar em ninguém, ainda dá serviço para outros, né? E o governo aumenta um bocado de coisa, tanta coisa que o governo cria, imposto sobre isso, imposto sobre aquilo, e a pessoa tem que pagar isso, pagar aquilo, né? E há pessoas que não gostam do empresário, não. Quando vê o outro enricando, se dando bem, fica com inveja, falando mal, que é ganância, que é isso, que é aquilo. Ou a ideia foi dele, vai ser também assim, que nem ele. Vai usar a sua mente, vai usar o seu intelecto, a sua razão, vai usar o seu esforço para também adquirir as coisas, ser bem sucedido, ter sucesso na vida, porque o mundo é grande. Se a pessoa se preparar para o mercado de trabalho, se preparar para ser um empresário, para crescer, ele vai crescer. Ele vai crescer. Primeiro precisa de um preparo. Nada vai acontecer de mão beijada, nada vem de graça para a pessoa. De mão beijada. Precisa do nosso esforço. Nós temos que nos esforçar. Dormir tarde e acordar cedo. Aí você vai ver o resultado, o fruto do seu trabalho. Mas tem pessoas que não. Aprendeu que o empresário parece que é uma classe do mal e não é do mal. Os empresários carregam o peso muitas vezes de muitas coisas, porque o que o governo dá de assistência social,
e de benefício que o governo dá para o povo é tirado das costas dos empresários, né? Daqueles que produzem, dos que produzem. O governo tira muitas vezes para dar àquele que não produz. E por isso que muitas vezes os empresários ficam chateados, porque ele vê as pessoas, ele produzindo, se esforçando, e tem um parasita que não está fazendo nada, e o governo beneficiando aquelas pessoas, né? Não com o seu próprio dinheiro o governo, né, dá às pessoas, é com o dinheiro que tira de arrecadações. Quem arrecada mais, quem produz mais, dele mais é tirado as coisas. Isso aí desestimula a pessoa. Desestimula a pessoa a produzir. Em vez de estimular, desestimula a pessoa a produzir. Estimula a pessoa a ficar parado, a ficar sendo parasita também. Mas ainda bem que nem todos têm esta visão, né, de ser parasita. São pessoas que produzem para consumir e ainda existe um governo para tirar, né, daquele que produz para dar o que não produz, um parasita. É isso aí, eu sou a favor do capitalismo. Do capitalismo, do egoísmo racional, Você agir visando o seu próprio interesse, sem precisar prejudicar o outro, respeitando a propriedade privada do outro. Então esse é o vídeo que eu estou fazendo neste dia. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e inscreva-se no canal. E compartilhe este vídeo para outras pessoas. Valeu!